sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor. Toda terça e quinta às 23 horas estamos aqui esperando por você, não é mesmo, pastor? E conta da campanha? Foi bênção a campanha, né? Glória a Deus. Você gostou? Olha, fizemos o movimento. Somos o movimento. Queremos agradecer a todos que estiveram aqui, os convidados, as pessoas que ouviram o nosso chamado e esteve conosco, participando desse grande movimento na presença do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Tenho certeza que cada um de nós levou consigo as marcas de Cristo, as bênçãos do nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente. E vamos nos preparar para a próxima, né? Que Deus dê graça e força. Mas quero convidar você agora que está assistindo nosso programa ou que ligou esse canal pela primeira vez a nos conhecer melhor pela internet. Se você quiser acompanhar os nossos cultos, é só acessar o nosso site www.igrejaquiros.com.br. Ou, se você preferir, se você desejar acompanhar-nos no YouTube ou no Vimeo. Lá você tem todos os nossos vídeos, o Web TV também, todos os programas. Hoje são 4 programas de Web TV e provavelmente vai começar mais um, 5º programa, né? Então nós temos 4 programas, são programas curtos, mas são muito bacanas, diferentes. Se você quiser conhecer um pouquinho também dos nossos cultos e você está fora de São Paulo, você pode assistir eles online no www.igrejaquiros.com.br, que é o site da Quiros. Isso, e acessando o Face, a gente sempre coloca também lá as Web TV, que tem a Entre Amigas, Adoremos, Quiros News, na Sala Quick. Na Sala Quick é 3 minutos de reflexão, toda segunda e toda quarta, bem rapidinho, para você que está começando o seu expediente, o seu dia, ter uma palavra que alimente você, que te edifique, que possa te dar essa companhia durante o dia todo, amém? Amém. E no nosso site, www.igrejaquiros.com.br, também tem o link da rádio, nossa web rádio 24 horas. Glória a Deus. E eu quero convidar você que está assistindo a gente pela primeira vez a estar também participando conosco, vindo aqui na Quiros. A Quiros tem culto toda quinta às 8 da noite, né? 20 horas, que é o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando agora Eclesiastes. Escolhemos um livro da Bíblia e vamos do primeiro versículo ao último versículo, sem trégua, sem parar, até terminar aquele livro. Amém? E agora nós escolhemos Eclesiastes. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Pastor Joel Nobis ministrando sempre uma palavra assim, de poder e autoridade. E domingo, 10 da manhã e 18h30, nosso culto da família. E nesse domingo temos batismo. Você é o nosso convidado aí para ver essa celebração, que é o batismo, uma bênção. Um momento especial aqui na Quiros é quando tem culto de batismo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Recebe essa palavra agora. Eu creio que Deus vai falar com você. Abra seu coração, deixa a palavra de Deus entrar e você nunca mais será o mesmo. Deus abençoe. Eu tenho um amigo pastor querido, ele não sei se vai assistir esse programa, mas ele tem uma frase que é assim: uma coisa me conforta, tudo aquilo que eu plantar, Deus me garante que vou colher. Eu creio nessa frase, eu creio que a palavra de Deus nos garante que tudo aquilo que você semear, você vai colher, seja coisas boas que você semeou, ou se você semear coisas ruins, você vai colher. A palavra de Deus nos diz que se nós não desfalecemos, não desanimarmos, nós colheremos aquilo que estamos plantando. E no texto de hoje, que eu escolhi para meditar com você, que está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. No versículo agora 20, ele diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados.
Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. É interessante esse texto porque Jesus está com fome, ele vê uma figueira e a figueira está cheia de folhas, ela está vistosa, ela está carregada de folhas. E ele então diz, imagina, bom, ali deve ter figo. E ele se aproxima daquela figueira e quando ele chega lá não tem figo nenhum, porque não era tempo de figo. Então ele diz, olha, ninguém mais vai comer dessa figueira, e ele amaldiçoa essa figueira. Agora, é interessante a lição porque nós vemos nessa situação algo estranho. Como é que Jesus podia cobrar dela algo que não era a época dela dar? Como é que Deus podia olhar para ela, Jesus podia olhar para aquela figueira e dizer assim, olha, eu quero uma coisa que você não está pronta, nem é o seu tempo de fazer e nem está dentro da sua estação. E exigir dessa estação, desse momento, desse tempo, que aquela figueira desse resultado. Talvez uma das lições que a gente tira daqui é que aquela figueira ela era uma fake, ela tinha uma expressão, ela tinha um ar de que estava cheia de frutos, mas na verdade ela não tinha nada. Ela é uma figueira que enganava, vamos dizer assim, ela é uma figueira que demonstrava algo que não possuía. E essa é uma das lições que nós tiramos desse texto, porque muitas vezes nós estamos vivendo embaixo desse agito, dessa grande movimentação, aparentemente estamos fazendo tantas e tantas e tantas coisas, sem na verdade estar produzindo nada. Estamos cheios e carregados, né? Parece que os outros que nos olham distante, parece que nós estamos repletos, né, de frutos, mas na verdade nós não estamos dando fruto nenhum, porque aquilo tudo é uma aparência. E Deus não se agrada dessa aparência. Agora, o texto vai nos levando a uma outra compreensão também, que é a autoridade e a fé. Algumas pessoas procuram entender esse texto como a figueira, como Israel. Eu até entendo isso e compreendo e até aceito essa visão. Mas o interessante é que quando os discípulos perguntaram para Jesus acerca dessa figueira e por que ele tinha feito isso, a explicação que Jesus dá não é sobre Israel, não é sobre a nação que tem o símbolo como a figueira, mas ele explica a respeito da fé. E ele usa alguns termos ali que nós vamos tomar posse para nós. A primeira coisa que Jesus fala no versículo 20 é que quando eles passaram por lá, a figueira tinha se secado. E Pedro, lembrando disso, disse, mestre, vê a figueira que amaldiçoada secou. Aí a resposta que Jesus dá não é sobre Israel, ele fala assim, tenha fé em Deus. Então a primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto é que Jesus está dizendo assim, que nós temos uma autoridade, nós temos algo a fazer pela nossa fé. O cristão precisa entender que a sua fé é algo importante para se relacionar com Deus, que é impossível agradar a Deus sem fé. E ele diz, olha, tenha fé em Deus, ou seja, acredite nas coisas que Deus colocou, a autoridade que Deus te deu. E ele continua explicando isso, ele diz assim, se alguém disser a este monte, eu lhes asseguro, Jesus dá um veredito, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu quero assegurar a você que existe algo muito maior que nos cerca, que está dentro de nós, que é a fé. E que nós precisamos começar a agir por fé. E aí ele diz, olha, se você tem um monte na sua frente e você crê e mandar se lançar ao mar, aquele monte vai se jogar ao mar. Olha que interessante que ele está dizendo. Por quê? Porque Jesus está usando para mim uma metáfora. Ele está falando assim, olha, às vezes nós estamos na frente de tantas situações, de tantos problemas, de tantas dificuldades, mas se diante das dificuldades, diante desses problemas que parecem para você um monte, você tiver fé em Deus, acreditar que o Senhor está com você, acreditar que Deus pode te socorrer, acreditar que o Senhor vai te amparar, que Deus vai te suster, então você vai falar esse monte, você vai declarar esse monte, você vai partir para cima desse monte, vai falar com esse monte com autoridade, e esse monte então vai ser lançado ao mar. Agora, olha que interessante, ele usa uma expressão que essa é a palavra que mais tocou meu coração, e não duvidar em seu coração. Por quê? Porque muitas vezes a nossa luta diante das dificuldades do problema está na dúvida. A gente começa a pensar que se Deus quisesse, se Ele tivesse feito, será que eu tenho que acreditar mesmo?
E muitas vezes nós não tomamos uma iniciativa por fé. Eu acredito que se você é um cristão, se você entende a palavra de Deus, você precisa entender que o cristão também precisa dar passos de fé. Que as nossas conquistas acontecem por meio da fé. Fé não é aventura. Fé não é arriscar-se de qualquer maneira. Fé não é tentar fazer coisas que na verdade você acha que seria legal. Fé é um sentimento, algo que acontece dentro da gente, é uma certeza dentro de nós que há um direcionamento. A fé se discerne, a fé se consegue enxergar. Algumas pessoas confundem, por exemplo, ser um aventureiro ou fazer coisas assim de qualquer maneira por fé. Não, eu não acredito que isso seja fé. A fé, por exemplo, é quando você sente aquele toque dentro de você, há uma conexão entre você e o Espírito Santo de Deus, Deus está falando no seu coração, você sente que Deus está falando, olha, continue, avance, acredite. E muitas vezes as bênçãos maiores, as maiores bênçãos da sua vida vão acontecer quando você dá um passo de fé. Quando você age de maneira, como diz o texto, crendo que já recebeu, que já é passado. Ou seja, eu já recebi. Como é que eu recebi e não vi? Porque não materializou ainda, não chegou na minha mão, mas eu sinto que o Senhor me deu. Eu percebo que o Senhor me deu. Eu consigo discernir no mundo espiritual que aquela porta já se abriu, que Deus já me deu aquela vitória. Ela não chegou, ela talvez não esteja na sua mão, você não esteja vendo, mas você percebe que aquilo é uma sementeira, que você está semeando e vai colher, que Deus diz na sua palavra que não há como você não colher, que aquilo que você semear, você colhe. Muitas vezes eu tenho uma experiência no meu ministério que é assim, às vezes eu olho para uma situação e eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E aquela situação, às vezes, é uma situação pequena até. E eu não sinto que Deus está me dando aquele direcionamento. Eu não sinto que eu tenho que entrar por aquela porta. Eu não sinto que ali é o caminho que eu tenho que seguir. Então não adianta, querido, não adianta eu entrar por ali porque eu não estou convicto da minha fé. Mas algumas portas, às vezes, são grandes, são muito maiores, dificuldades ainda gigantes, comparadas com essas outras, mas eu sinto dentro do meu coração, eu tenho uma visão, eu tenho uma certeza, algo que nasce dentro do coração da gente que diz assim, olha, você vai viver, você vai receber. E o cristão precisa entender que as suas conquistas, os seus milagres, as suas vitórias acontecem quando nós vamos na direção da nossa fé. Querido, não adianta você querer galgar passos largos. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Em alguns momentos você vai receber aquela porta que você espera, aquele sonho que você deseja, aquele projeto, aquela promoção, aquele casamento dos teus sonhos, mas a fé começa aí, quando foge da tua capacidade. Ali tem que entrar um sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus é a sua fé. É quando você começa a decretar, eu já creio que recebi, eu sinto no meu coração que isso já é meu, eu já tomei posse, não chegou agora, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu estou esperando, mas vai vir na minha direção, vai chegar. Por quê? Porque Deus tem preparado isso para mim. Agora, olha que interessante, Jesus está dizendo para nós assim, você precisa dizer isso, você precisa falar sobre isso, você precisa ir na direção, você precisa crer em Deus. Então Deus está dizendo para nós, e Deus está tocando no meu coração dizer isso para você, que a fé é uma necessidade sua. Muitas pessoas não acreditam que possam galgar, muitas pessoas não acreditam que possam crescer. É mais ou menos quando eu lembro muito da história agora de Davi, um exército na frente de Golias, um exército de guerreiros, mas nenhum deles, daquele exército dos israelitas, tinha a fé de Davi. Nenhum deles podia dizer assim, não, eu sei o que meu Deus pode fazer. Porque Davi tinha experiências com Deus. Por isso eu digo para você que a fé não é aventureira. A fé ela vai crescendo, você vai galgando, você vai experimentando. Davi já tinha enfrentado a ursa, já tinha enfrentado o leão, ele tinha condição de entender a grandeza de Deus. Agora aquele exército todo, armado, de couraça, armado de lança, de escudo, aquele exército ouvia todos os dias a palavra de um gigante, de uma montanha, dizendo para ele, olha, vocês são derrotados, vocês não podem vencer, vocês não têm condição. E aquilo não permitia que o exército se mobilizasse. Mas Davi não ouviu nada disso.
Davi ouviu a voz que dizia no coração dele que enquanto o inimigo vinha com espada, com lança, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. E esse é o caminhar. Querido, você não vai chegar, e eu não cheguei aonde eu cheguei, nem você vai chegar onde você chegou, se você não tivesse dado passos de fé. Alguns momentos da sua vida, a sua fé foi provada. Em alguns momentos da sua vida você teve que decidir acreditar, você teve que galgar pela fé, não fazia parte da sua condição, não estava dentro das suas posses, não estava dentro das suas condições, às vezes até física, mas você resolveu ir na direção. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que os planos de Deus são maiores do que nós. Os verdadeiros sonhos de Deus não cabem na nossa poupança. Não cabe no dinheiro guardado que a gente tem. Não cabe, querido, nos projetos que a gente consegue pagar com a nossa própria conta e salário. Os planos de Deus, na verdade, são muito maiores, para que quando eles se realizarem na sua vida, você possa dizer, eu vivi, eu venci pela fé. Você possa dizer como a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Eu acredito que Jesus estava dando uma lição para aqueles discípulos incrível. Além de estar falando de todo o contexto de Israel, Jesus olha para eles e fala assim, olha, queridos, vocês precisam entender que a fé vai ser muito importante para o ministério de vocês. Acreditar no sobrenatural de Deus, acreditar no milagre que Deus pode fazer, ter autoridade para fechar, para ressarcir aquilo que não parte da parte de Deus para a sua vida, recusar aquilo que não vem da parte de Deus, ter liberdade e autoridade para entender que os próximos passos que Deus tem para você vai exigir de você oração, determinação, coragem, entrar na presença de Deus e buscar direção, discernimento espiritual para saber se essa é a porta que Deus está te abrindo. E quando você perceber que querido, vá na direção com toda a autoridade como servo do Deus Altíssimo e diga, olha, eu já creio que eu recebi essa bênção, eu já creio que ela faz parte da minha vida, eu já creio que eu já fui curado, eu já creio que eu já recebi essa porta de emprego, eu já creio que eu já recebi um milagre financeiro, eu já creio que essa bênção está na minha mão. No final, Jesus diz assim, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Olha que interessante, se você crer, não duvidar, assim vai lhe suceder. Hoje eu desafio você, querido, a tirar a dúvida do seu coração, a buscar um discernimento do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer exercer a fé, fé por fé. Eu tenho fé em mim, tenho fé por fé. Fé por fé não resolve. Você precisa ter fé em Deus. Quando Deus fala, eu vou com você, a vitória é garantida. Quando Deus fala, essa porta foi eu que abri, ninguém segura você. Quando Deus fala, eu vou agir, querido, já está resolvido. Um com Deus já é a maioria. Você recebe essa palavra hoje? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Igreja Evangélica Filhos. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Amado irmão, se você ouviu essa mensagem e o Espírito Santo tocou você, eu creio que ele tocou, você não pode ficar afastado dos caminhos do Senhor. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos as horas, nós não sabemos quanto tempo Deus tem dado a nós nessa vida, mas uma coisa nós sabemos, Deus preparou uma eternidade para você, e essa eternidade é junto com Ele. Então coloca a tua vida em primeiro lugar nas mãos do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Confia nele e Ele endireitará as tuas veredas, assim diz a palavra. Por isso eu quero convidar você agora a entregar a sua vida ao Senhor. É mais ou menos fazer como o filho pródigo fez, depois de estar tão distante do Senhor, um dia ele sentiu no coração que devia voltar e voltou. E ficou pensando na oração que devia fazer, mas antes que ele conseguisse terminar de orar, o pai já estava abraçando, perdoando, trocando as vestes. Assim eu creio que Deus vai fazer com você hoje, se você orar de todo o seu coração. Ore comigo assim e diga, Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, o Deus da minha vida. E eu sei que tudo mais será feito novo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que Deus vai trazer coisas novas para a sua vida, Deus vai fazer com que você possa crescer espiritualmente. Venha nos conhecer, estamos na Lapa, na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267, você é o nosso convidado. Quiser saber como chegar, entra no site www.igrejaquilhos.com.br. Igreja Evangélica Filhos.
Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Você crê que o nosso Deus é o mesmo de ontem? Que fez maravilhas ontem e faz maravilhas hoje e vai continuar fazendo maravilhas? Eu creio. E hoje eu tenho um testemunho vivo sobre isso, que é a Gabi, que está com a gente aqui na sala do pastor. A paz do Senhor, Gabi. A paz do Senhor, pastora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, conta para nós o seu testemunho. Sim. Quando eu tinha 10 anos, eu comecei com uma dor de cabeça muito forte. E aí, nisso, acharam que era questão de emocional. Minha mãe insistiu que fizessem os exames. E quando saiu o resultado, o médico chamou minha mãe na sala e falou: olha, mãe, a sua filha tem uma hidrocefalia causada por um tumor maligno e não tem nada o que ser feito. Aproveite quando ela estiver viva. E minha mãe, na hora, falou: não vou desistir. Foi numa outra médica pedir segunda opinião. E a médica falou que, de fato, com o tumor não tinha o que ser feito, porque o desenho dele era de baixa malignidade. Então, ele ia crescer com o tempo e não podia operar o local que ele estava no cérebro. Mas ela falou que podia operar, colocar uma válvula de derivação, que drenaria a hidrocefalia para pelo menos eu não sofrer até que o pior acontecesse, de acordo com a ciência. E aí eu sei que nisso eu tinha que fazer um exame, ressonância magnética, que era R$600 na época, e a gente não tinha um centavo no bolso. E, de repente, o dono de uma clínica lá em Santos nos ligou e falou: olha, vem aqui que eu vou fazer de graça. Como ele soube, só Deus. E aí eu fiz o exame, me internei na Santa Casa, fiz a cirurgia. Por questão de 2 horas, não entrei em coma irreversível, tamanha que era a pressão. E quando ele colocou a válvula de derivação, ele falou para minha mãe: mãe, a sua filha vai sair da cirurgia viva, mas cega. Porque na hora que eu coloquei a válvula, a pressão era tanta que mexeu com o cérebro e acabou desconectando o fio da visão. Minha mãe falou: não, ela não vai sair cega. Aí ele falou: mas como você pode falar isso? E minha mãe: eu estava orando agora, ajoelhada antes do Senhor chegar, e eu abri a Bíblia, e Deus me deu um salmo de vitória. E quando meu Deus dá vitória, dá por completo. Então, se ela saiu viva, ela não vai ter nenhuma sequela. E aí eu sei que nisso eu acordei enxergando tudo, ele não acreditou. Ele falou que eu teria no máximo, com muita sorte, 10 anos de vida, mas que era com muita sorte mesmo, de acordo com eles. E aí nisso eu tinha que ir para o hospital do câncer, que de novo não tinha como pagar, porque lá era patrocínio ou convênio, que eu não tinha nenhum nem outro. E aí fomos tentar o SUS, que não abriam há 1 ano, 2 anos para ninguém. E falaram: olha, nem tenta, né, porque vai ser besteira. Minha mãe: não, eu vou tentar porque Deus está comigo. E eu sei que nisso falaram: olha, você tem que falar que você não tem nenhum convênio. E a gente tinha um, que era simples, não fazia os exames que eu precisava fazer, mas a gente tinha. Minha mãe: sim, não, eu vou falar a verdade, porque meu Deus, ele age através da verdade, e ele vai me honrar. E aí eu sei que minha mãe foi lá e ela falou na entrevista para a assistente social que a gente tinha, sim, o convênio, mas que não cobria o que precisava. E após 2 dias que eu tinha feito essa entrevista, ligaram em casa falando que eles não sabiam como, mas depois de 2 anos que não abriam para ninguém, abriram para mim o SUS. E aí eu comecei a acompanhar. Nesse mesmo tempo, constataram que eu tinha perdido todos os meus hormônios, porque mexeu com a hipófise. E eu não cresceria mais, não poderia ser mãe. E nós entramos em jejum e oração. Foram 6 meses de oração e jejum toda noite. Meu pai estava longe, minha mãe estava aqui com a minha irmã. E depois de 6 meses, eles não queriam repetir os exames, porque estava comprovado, já que não tinha volta. E com muita insistência eles fizeram, e foi constatado que eu realmente tinha voltado 100% dos hormônios. O tumor, ele com o tempo, ele mudou de comportamento, ele se transformou, embora o desenho dele fosse de baixa malignidade, ele teve comportamento de benigno. E aí, com o tempo, ele foi calcificando, e o que eles falam hoje é que uma parte dele é como se tivesse sido operada e queimada, porque ele calcificou, e outra parte está sem ação nenhuma. E aí eles falam: olha, a ciência pode explicar algumas coisas, mas não pode explicar outras, o seu caso é realmente sobrenatural. E agora tem acompanhado, tem dado tudo certo, graças a Deus, não teve mais evolução. A face, que na época da cirurgia eu acabei perdendo metade do rosto por paralisia facial, voltou a funcionar tudo normalmente, graças a Deus. E Deus tem agido, então é glória a dele. Aleluia, glória a Deus. Que testemunho forte, hein? Só o nosso Deus que opera essas maravilhas, né? O médico pode falar que não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe. Poder de Deus. E o Senhor
tem também milagres para realizar na sua vida. Creia, o nosso Deus é um Deus de esperança, um Deus de poder, um Deus de milagre. E esse foi mais um Momento Testemunho na Sala do Pastor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu quero convidar você a ser um amigo na Sala do Pastor. Precisamos da sua ajuda. Queremos continuar com você aqui toda terça e quinta, ou até mais dias, né? Aqui na Rede Gospel. Precisamos que você seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo intercessor, um amigo que ajuda na divulgação do programa e um amigo que contribui. E você pode contribuir adquirindo o livro De Volta para Casa, que são 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo, e o CD Deus Presente. O livro era 18, ficou por 15. O CD era 18, ficou por 15. Então, os dois, R$30. Você pode ligar aqui na Quírios no 2507-9430, 2507-9431, enviando um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br, ou vindo aqui na Quírios, melhor ainda, né? Na nossa loja aqui da Quírios e adquirindo esses produtos. Deus abençoe, né? E agora também você pode adquirir na Conde de Sarzedas, lá você tem na Livraria Videira, você consegue tanto o CD, marca essa capa aqui, ó, para você não esquecer, essa capa azul, ou esse livro aqui de capa verde, que é o De Volta para Casa e o Deus Presente, Presente de Deus, lá na Livraria Videira, na Conde de Sarzedas. Adquira, abençoe, nos ajude, que a palavra de Deus continue sendo pregada e que Deus abençoe a sua vida. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. O nosso programa está terminando. Tenho certeza que Deus abençoe sua vida. Lembrando você que toda terça, toda quinta, às 23 horas, aqui na Sala do Pastor, pela Rede Gospel de televisão, você é o nosso convidado. E também você pode acompanhar o nosso programa pela internet, pelo site da Quírios, pelo YouTube, pelo Vimeo, pelo Facebook, é só você escolher. Pela internet tem todos os canais. E se preferir também você pode acionar lá o newsletter no site, e lá você recebe os recados da Quírios, que está acontecendo aqui. É só entrar no site, procurar newsletter bem embaixo, cadastrar, põe seu e-mail e você recebe lá com todo carinho uma mensagem toda semana. Amém. Quero também convidar você a estar conhecendo a gente aqui na Quírios. Isso. Toda quinta-feira às 20 horas, sexta-feira 20 horas, domingo 10 horas da manhã e às 18h30. Você é o nosso convidado. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos. Senhor, apresentamos a nossa vida no seu altar, ó Pai, e em nome de Jesus pedimos, ó Pai, o seu auxílio, Senhor, a sua proteção, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja entrando agora em cada lar, derramando, Senhor, a sua paz, o sustento, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, enxugando toda lágrima, Pai, curando, Senhor, as feridas, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja restaurando cada vida para a glória e honra do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana de vitória e tudo quanto você fizer prosperará.